Bem, nesse vídeo a gente vai ver métodos para determinar a velocidade da reação. A gente tem basicamente dois tipos de métodos. A gente tem a medição direta da velocidade de uma reação ou a medição da concentração de reagentes e produtos. Nesse vídeo a gente vai ver duas abordagens, dois métodos em relação a esse primeiro tipo aqui, a medição direta da velocidade. Então o primeiro método que a gente vai ver é o método de isolamento e também o conceito de reações de pseudo-ordem. Então, a determinação das leis de velocidade é simplificada pelo método de isolamento, em que os reagentes, com exceção de um, estão presentes em grande excesso. A dependência da velocidade de reação em cada reagente pode ser determinada isolando-os independentemente. Então, qual a ideia do método? A ideia do método é, imagine o seguinte, que vocês tenham três reagentes, A, B e C. Então, ao invés de determinar a velocidade da reação em relação à concentração dos três, variando a concentração dos três ao mesmo tempo, a gente primeiro mantém constante dois deles, por exemplo, B e C, e avalia como a velocidade da reação vai variar em relação à concentração de A, por exemplo. Aí beleza, depois de determinada a variação da velocidade em relação à concentração de A gente mantém A fixo e varia, por exemplo, B. Daí a gente mantém A e C fixo e analisa a relação da velocidade com a concentração de B. E por fim a gente mantém A e B fixos e varia a variação da velocidade em relação à concentração de C. Então é um método assim por partes, né? A gente, se tem vários reagentes numa reação química, a gente primeiro varia a concentração de um deles e mantém a concentração de todo o resto constante. Por isso que é método de isolamento, né? Porque a gente isola a concentração de todo o resto, com exceção de um deles. Então, como exemplo, né? Se a concentração de um reagente B está em grande excesso, é uma boa aproximação considerar a concentração dessa espécie como constante ao longo da reação. Então, quando eu falei ali, se a gente tem três espécies, A, B e C, a gente quer avaliar a variação da velocidade em relação a A, a gente faz uma reação com a concentração de B e C em excesso, para ela se manter essencialmente constante em relação a A, né, ao longo da reação, em excesso em relação a A, né, com uma quantidade muito maior que a concentração de A. Cerca de 10 vezes já é suficiente. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que a lei de velocidade, né, seja, que a gente ainda não saiba, digamos, mas a lei de velocidade seja com essa cara aqui, né, com a dependência em primeira ordem em relação a A e segunda ordem em relação a B, ordem global 3. Então, se a gente fazer essa abordagem, né, primeiro manter a concentração de B constante, a gente pode aproximar B como valor inicial, né, B0, com concentração de B em excesso, e escrever que a velocidade da reação seria o K' vezes a concentração de A, sendo que esse K' aqui incorpora a concentração de B. Então seria como se a gente aqui substituísse a concentração de B, que varia com o tempo, como B0, né, já que a gente está em grande excesso, a gente admite que ela não varia com o tempo, como ela é essencialmente constante, ela acaba sendo incorporada na constante de velocidade, definindo essa nova constante de velocidade que é K'. Tá? E essa reação aqui, que a gente viu que a lei de velocidade é em primeira ordem em relação a A, só que a gente manteve constante a concentração de B. Né? A gente chama que a lei de velocidade é uma lei de pseudo primeira ordem. Pseudo dá a impressão que é falso. Né? Seria pseudo primeira ordem porque a gente é de primeira ordem, mas a gente manteve B constante. Então tem esse pequeno porém, por isso que tem esse pseudo aqui, né? Pseudo primeira ordem. Então, devido à reação ser imposta ser de primeira ordem ao assumir a concentração de B constante, né, a lei de velocidade efetiva, que a gente mede no laboratório, é chamada de pseudo primeira ordem e K' a constante de velocidade efetiva para uma dada concentração de B. Então, para aquela mesma lei de velocidade, né, que digamos que a lei de velocidade é de primeira ordem em relação a A e segunda ordem em relação a B, se depois a gente manter A constante, a gente tem uma nova lei de velocidade, né, dessa vez com K' sendo K vezes a concentração de a concentração inicial de A, né, de novo, admitindo que a concentração inicial de A está em excesso e a gente vai admitir que ela fica constante ao longo da reação. E a gente tem uma lei de pseudo segunda ordem, né, porque a gente vê daí que a velocidade depende ao quadrado da concentração de B, mas a gente tem de novo esse pequeno porém que a gente manteve a concentração da outra espécie constante, né, em excesso. Então a gente teria uma lei de pseudo segunda ordem. Então esse conceito de pseudo ordem de reação, né, aparece quando a gente usa o método de isolamento, quando a gente mede a lei de velocidade, mas a gente acaba medindo a lei de velocidade em termos de uma concentração específica, de um reagente específico, né? E a gente mantém a concentração dos outros reagentes constante, essencialmente constante. Então, outro método, né, que está relacionado com a medição direta da velocidade é o método das velocidades iniciais,
que ele é, em geral, usado em conjunto com o método de isolamento. E a velocidade é medida no começo da reação para reagentes em concentrações iniciais dos reagentes, para diferentes concentrações iniciais dos reagentes. Então, na prática, a gente mede a velocidade inicial da reação, variando a concentração inicial dos reagentes envolvidos. Então, vamos supor que a gente tem uma lei de velocidade com A isolado, com essa forma aqui. A velocidade da reação é igual a K' vezes A, elevado a uma ordem que a gente não conhece. A gente quer determinar esse Azinho. A gente não sabe se o Azinho é igual a 1, a 2, a 3, a 4. Lembrando que nesse caso aí o Azinho não é o coeficiente estequiométrico, tá? Tá relacionado à lei de velocidade, que não tem nada a ver no momento com a equação da reação. Então a velocidade inicial é dada por V0 igual a K' vezes a concentração de A0 elevado a A. Então só aparecem subscritos zeros aqui, né, na concentração e na velocidade. Se a gente pegar o logaritmo dessa relação aqui, a gente daí tem uma relação linear entre o logaritmo da velocidade inicial e o logaritmo da concentração inicial de A. Daí a gente, pegando o logaritmo, usando a propriedade dos logaritmos, o logaritmo desse produto vira o logaritmo da soma, né? E esse Azinho passa para cá, né, no logaritmo, multiplicando o log de A0. Então essa aqui é uma relação linear, e a gente pode relacionar com a equação da reta. A equação da reta, né, que é y igual a x mais b, e x seria a variável independente, né, e y a variável dependente, que depende da variável x. Né. X é o que a gente tem de início, né, e y é o que a gente mede, né, que vai depender de x. Nesse caso, o nosso x seria o log da concentração de A0, e o nosso y seria o log da velocidade, né? Porque a velocidade inicial depende da concentração inicial de A0. O A, que multiplica o x, é o coeficiente angular, né? Vai dar a inclinação da reta, que a gente for comparar aqui com essa equação. O Azão aqui seria o Azinho, a ordem em relação a A, que é o que a gente quer. E o B é o coeficiente linear, que seria o log de K'. Então, fazendo essa comparação, né? O y com log de V0, o x com log de A0, a gente tem essas relações, né? Comparando essa equação aqui com a equação da reta, que o nosso x é o log de A0, o y log de V0, o Azinho é o A, e o coeficiente angular, e o coeficiente linear é o log de K'. O bom disso aí, né, quando a gente pega uma relação linear assim, e compara com a equação da reta, primeiro que a gente pode botar em gráfico, né? Daí a gente pode determinar o coeficiente linear e o angular de uma maneira bem direta, né? A gente pode quantificar os desvios de maneira melhor, de maneira mais prática. Então, sempre na química e na física, em qualquer outra área da ciência, a gente que tem essa parte quantitativa, a gente busca relações lineares, porque são fáceis de quantificar desvios e também determinar algumas propriedades, né? Como é o caso aqui. Então, essa equação sugere que, se a gente fazer um gráfico do log de V0 em função do log de A0, a gente tem um gráfico que é uma linha reta, e a inclinação dessa linha vai ser o Azinho, que é a ordem da reação em relação à espécie A. E a intersecção da reta com o eixo x, com o eixo y, né, que é o coeficiente linear, vai ser igual ao log de K'. Então aqui tem um exemplo, tá? Passar rapidamente. Na verdade, esse exemplo eu costumo passar para o pessoal como atividade, como um trabalho na semestre presencial, né? Como é remoto, acho que ficaria mais complicado passar isso para vocês fazer o gráfico, etc. Apesar de ser um exercício que eu recomendo, tá? Se vocês acham que vão passar a universidade inteira sem fazer um gráfico no curso de farmácia, eu acho que vocês não vão passar. Então, esse exemplo aqui são dados da reação de ligação da glicose com a enzima hexoquinase. Então, aqui a gente tem três medidas, né, que são chamadas três corridas cinéticas, ou três corridas. Então, a gente tem quatro, né? Quatro concentrações iniciais de glicose, 1 milimol por litro, 1,54 milimol por litro, 3,12 milimol por litro e 4,02 milimol por litro. E aqui a gente tem as velocidades iniciais para cada uma dessas concentrações. Né? Para 1, a gente tem a velocidade de 5 mol por litro por segundo, para 1,54, 7,6, para 3,12, 15,5, para 4,2, 20. E A aqui, nessa medida, essa corrida cinética em A, nessa linha aqui, ela foi medida com a concentração de hexoquinase, né, a concentração de enzima fixa em 1,34 milimol por decímetro cúbico. Então aqui é um método de isolamento na prática. Né? A gente está mantendo nessa linha aqui a concentração da enzima fixa e vendo a variação da velocidade com a concentração de glicose, que é o nosso substrato.
Aqui em B, de novo, né? Aqui varia a velocidade da reação para essas concentrações de glicose, mas dessa vez a concentração de enzima é de 3 mmol por decímetro cúbico e em C em 10 mmol por decímetro cúbico. Então, para cada uma dessas linhas, a gente tem uma concentração diferente de enzima. Né? Então, a gente está assumindo que a velocidade inicial da reação é igual à constante de velocidade, que a gente não sabe, vezes a concentração de glicose inicial elevado a uma ordem A, que a gente quer determinar, vezes a concentração de hexoquinase elevado a uma ordem B, que a gente quer determinar. Então, o que a gente faz? Né? A gente, na verdade, para determinar, como a gente tem várias medidas, né? A gente vai ter que fazer a gente faz dois gráficos, né? Primeiro, do log da velocidade inicial em relação à concentração, ao log da concentração inicial de glicose. Depois, do log da velocidade inicial em relação ao log da concentração inicial de hexoquinase. E a inclinação desses dois gráficos, né, vai dar a ordem da reação em relação à glicose e em relação à hexoquinase. Percebam que aqui para a glicose, né, a gente tem três medidas. Né? A gente tem essa, dada para, por exemplo, para esse 1, 1,54, 3,12 e 4,2, para essas concentrações iniciais de glicose, a gente tem essa medida, essa medida, essa medida. Então a gente vai ter três retas. Né? Então aqui já estão os gráficos, né? Aqui são os três gráficos para as concentrações em relação à glicose, que é o log de V0 em relação ao log de glicose. Claro que as medidas aqui, né, é a concentração de glicose e o V0, né? A gente teria que tirar o log para plotar esse gráfico, mas dá uma linha reta, e aqui não está mostrando, mas a inclinação dessas retas aqui é igual a 1. Então a ordem da reação em relação à glicose é igual a 1. Se depois a gente fazer um gráfico, né, do log do K' em relação ao log da concentração de hexoquinase, ou até fazer o mesmo gráfico que esse aqui, né, só que em relação à concentração de hexoquinase para a concentração de glicose constante, a gente vai ter de novo três gráficos. Né? E o log da concentração de e a ordem da reação em relação à hexoquinase também é igual a 1. Então, na prática, né, essas leis de velocidade são determinadas pelo método de velocidades iniciais por gráficos. Né? A gente faz várias medidas, né? Não faz uma medida só e joga na fórmula, mas a gente faz várias medidas e tira uma tendência, né, de várias medidas. Claro, uma tendência de várias medidas é muito melhor que uma medida só ou duas. Né? Essa é a ideia de fazer um gráfico. Então, esse é o método das velocidades iniciais. Uma pena que a gente não possa dar na prática, mas fica a recomendação para vocês tentarem reproduzir esses resultados aqui. Se tiverem alguma dúvida, eu posso auxiliar vocês. Eu até tenho um tutorial, como eu costumo passar esse exercício no presencial. Eu tenho um tutorial de como fazer os gráficos no Excel ou qualquer outro programa semelhante. Eu posso até deixar disponível para vocês, se vocês quiserem.